o país. Vou repetir algo que falei um pouquinho antes. Nós vivemos nos anos 80, entre os anos 60, mas com pico nos anos 80, um processo de industrialização invejável em todo o mundo. Nós tivemos a industrialização mais rápida, mais consistente, mais densa entre todos os países do mundo, mas depois a gente caiu num processo de ir se desindustrializando devagarzinho. Estamos numa situação péssima. Por isso a necessidade de reindustrializar. Só que reindustrializar em novos patamares, indústrias menos poluidoras, indústrias mais verdes, indústrias que colaborem para esse desafio mundial de a gente evitar o aquecimento global, consequentemente as mudanças climáticas que têm gerado tantas mortes no Brasil e no mundo. E aí isso está conectado diretamente com duas discussões que estão acontecendo no mundo hoje mesmo, que é o G20, lá no Rio de Janeiro. Esse é o tema da segunda sessão de trabalho. Ontem nós tivemos uma primeira sessão de trabalho dedicada à questão da fome e da governança global, da fome, dos combates à desigualdades, combate à pobreza, etc. O documento, inclusive, é aprovado nesses quesitos. E hoje o assunto se conecta mais diretamente com a questão ambiental e do desenvolvimento sustentável. Os presidentes lá de todos os países, os 19 países do G20, mais a União Europeia, mais as dezenas de convidados vão estar debruçados sobre esse tema. Mas hoje também hoje, lá do outro lado do mundo, no Azerbaijão, está acontecendo a COP29, preparatória para a COP30, que ocorrerá no Brasil, que é essa conferência das partes. COP é Conference of Parties, conferência das partes, daquele grande tratado fechado a partir da ECO 92 no Brasil e que previu esse trabalho conjunto sempre dos países por um ambiente preservado. E na primeira semana da COP29, que é dividida em 2 semanas, ela é toda dedicada a ouvir a sociedade, ouvir os parlamentos, ouvir o que os cientistas têm a dizer, para que na segunda semana se negocie e se cheguem aos consensos políticos, jurídicos, científicos necessários para dar, algum sentido para toda essa discussão política. E aí os deputados participam muito ativamente, e não seria diferente com os deputados brasileiros, especialmente com os representantes da nossa Frente Parlamentar e Ambientalista. E o coordenador da Frente Parlamentar e Ambientalista, deputado Nilton Tato, está aqui convidado para conversar conosco, para nos traçar um panorama de como foi essa reunião até agora. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, deputado Nilton Tato. O Brasil está no crédito, tem liderado iniciativas, tem liderado a criação de mecanismos, é uma potência diplomática quando o assunto é meio ambiente. E aí a gente está agora com essa possibilidade muito grande de construir algo muito consistente para a COP30, que será no Brasil, em Belém, nessa mesma época do ano, no ano que vem. O senhor volta do Azerbaijão animado ou preocupado? Animado e preocupado. As duas Vamos coisas. lá. Primeiro, o Brasil sempre liderou esta agenda, esse debate. Foi fundamental, por exemplo, a ECO 92. Sim. A partir dali desencadeou todo esse processo. Mas a gente teve recentemente um desmonte de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e que depois, com a volta do presidente Lula, se reestruturou e a gente começa a ter, então, os indicadores de diminuição das emissões de gases de efeito estufa que provoca o aquecimento global, com a diminuição de desmatamento, que a gente vai estar tendo agora. O Brasil também sai na frente agora, lá na COP29, lá em Baku, no Azerbaijão, onde até a COP30, que vai acontecer o ano que vem, todos os países têm que fazer as suas novas NDCs, quer dizer, tem que entregar na ONU as suas novas metas de diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Suas metas voluntárias. Voluntárias. Lembrando que no âmbito da ONU tudo é voluntário. Então é um processo de convencimento e de assumir esta responsabilidade que todos precisam fazer, tá? E aí o Brasil foi lá e apresentou na frente de todos, Uhum. Então, primeiro, apresentou uma meta ousada, eu digo, tá? Porque o Brasil pretende até 2035 diminuir em quase 70% as emissões de gases de efeito estufa. Referente ao ano de referência, que é no 2005. Isso, por isso, e sabendo que o desmatamento é a principal causa das nossas emissões... E que a gente desmatava muito em 2005. Isso, e agora, então, diminuindo as emissões, é bem factível
Além, evidentemente, dessa reportagem que a gente acabou, que vocês estavam passando aqui, de que a gente precisa repensar todas as cadeias produtivas. Sim. Tá? Então essas metas de redução de até 70% passa por todas as cadeias produtivas, em todos os setores, então vão precisar se comprometer. Isso é uma coisa, então, que é importante, que é nessa agenda desta COP até a COP 30, todos os países vão assumir novas responsabilidades, até porque, o que os cientistas estão dizendo? Que se todo mundo cumprir com as metas anteriores, tá, não vai dar conta de segurar o aquecimento do planeta em 1,5 graus, né, acima do início da industrialização. Que é 1,5, que não é para voltar ao normal, é para que a gente não chegue numa situação de catástrofe total, né? Agora, de catástrofe que, de certa forma, a gente já está assistindo, né, os eventos extremos, que os cientistas mesmo já falavam que isso ia acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Então isso que a gente assistiu agora na Espanha, no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, a seca toda essa região do Sudeste também, né, prolongada. O governo espanhol vivendo uma crise política forte. A gente até nem teve todos os representantes do parlamento espanhol aqui no P20 por causa de tudo que a tempestade Dana causou lá na Espanha, né? Agora, os senhores chegam, e eu não podia me furtar de fazer essa pergunta, os senhores chegam ao Azerbaijão praticamente na semana que o presidente Trump é anunciado como eleito, né, volta ao governo, ele que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. E eu gosto muito de explicar para quem nos acompanha nesse assunto, que às vezes não está feito, por que é tão importante a gente tratar de quem é o grande emissor histórico. Porque os gases de efeito estufa, que não são só dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono é aquele valor de referência, né? É como se a gente usasse um gás para ser a referência de todos os gases de efeito estufa. Mas o metano, por exemplo, é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. O dióxido de carbono chega a ficar 300 anos, e esses outros gases 300 anos na atmosfera. Portanto, alguém que foi muito industrializado nos últimos 200 anos tem uma dívida, né, com o meio ambiente muito maior do que alguém que se industrializou na década de 80, como é o nosso caso, ou na década de 90, como é o caso da China, apesar de hoje ser o maior poluidor e ter também as responsabilidades dela. Quando o maior poluidor histórico se retira desse debate, inclusive, não só dos compromissos, qual é a sensação que fica em todo o resto do mundo? E aí o senhor estando lá em contato com parlamentares de outros países, cientistas, não é uma sensação horrorosa? Então, vamos lá. Esta COP, ela tem como principal objetivo rever aquele compromisso dos países que têm maior responsabilidade por emissões, os países desenvolvidos, tá, de aportar 100 bilhões de dólares por ano. E aqui está se discutindo agora, nesta COP, que precisa aumentar esse patamar. O Brasil mesmo estava lá defendendo que tem que ser por volta de 1 trilhão de dólares por ano. Tá? Então alguma coisa vai ter que ficar entre, 10 vezes mais. Entre os 100 bilhões e 1 trilhão, alguma coisa precisa acordar. Uma outra coisa é o Fundo de Perdas e Danos, que foi criado na COP anterior, e esse de perdas e danos é para aportar recursos para os países pobres que estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Então você imagina um evento desse extremo que a gente está assistindo para um país que não tem capacidade, não tem estrutura para dar conta de salvar o seu povo. Reconstrução de casas, e sem ter retirada massiva de populações. E sem ter contribuído para esse caos. Sim. Em alguns casos contribuíram. Em alguns casos, países, por exemplo, muito pobres, só tem florestas, eles só contribuíram para diminuir o caos. Isso. E aí, de repente, não tem recurso para isso e vão sofrendo já as consequências. Então, essas duas linhas de financiamento precisa avançar. Por isso que este acordo que está saindo aqui, o documento final do G20, que está saindo aqui, ele tem um papel importante, era essa expectativa lá em Baku, de que esse documento ia chamar a atenção, né, e pedir a responsabilidade que lá em Baku, na COP, saia um acordo importante do ponto de vista do financiamento. Mas E aí, voltando aí para responder a tua pergunta. Era nela que eu ia voltar. Quem está lá negociando por parte dos Estados Unidos é o governo Biden, tá? Os negociadores.
Então aquilo que se acordar, evidentemente tem um compromisso moral, é sempre voluntário, tá? Mas tem um compromisso moral, ético dos Estados Unidos, tá? Com relação ao acordo que está colocado lá. Tá? Então a gente provavelmente vai assistir aquilo que nós assistimos no governo anterior do Trump, que falou, se retirou, mas começou um movimento muito forte dentro dos Estados Unidos, que os diversos estados, as federações, os Estados Unidos também é uma federação, tá? Com um grau de autonomia maior. Então você teve políticas, né, para atender acordos do âmbito nacional. A Califórnia é muito mais ousada, né? No âmbito dos estados, né? Então a gente tem a expectativa que esse debate vai ser muito quente também lá nos Estados Unidos. Ou seja, que a pressão interna, especialmente de estados importantes como Massachusetts, Boston, Califórnia, faça com que o governo americano mude um pouco de posição. Mas eu vou insistir um pouco nessa pergunta, porque a gente está falando da maior economia do mundo, que em termos de dólar nominal é quase o dobro da segunda economia, apesar de paridade de poder de compra, China e Estados Unidos já estarem ali praticamente empatados. Mas o presidente Biden, que é supostamente um apoiador da causa ambiental, veio à Amazônia e anunciou 50 milhões de dólares. A Noruega, que já é quem fez o maior número de aportes ao Fundo Amazônia, botou mais 60, botou mais que os Estados Unidos. Para citar só um exemplo, muita gente comparou na imprensa que a doação para o Fundo Amazônia dos Estados Unidos equivale a um dia de armas enviadas para Israel. Há algum outro mecanismo de pressão internacional? Se fala, por exemplo, dos BRICS usarem a questão do dólar como um instrumento de pressão, a troca do dólar por uma nova moeda como um instrumento para pressionar os Estados Unidos a ter compromissos mais firmes do que diz respeito à agenda ambiental. O senhor acredita nisso ou é mais provável que a gente nade para morrer na praia ali, pelo menos no que diz respeito à pressão aos Estados Unidos? Primeiro que esses 50 milhões de dólares é 20% daquilo que os Estados Unidos já tinham anunciado anteriormente para o Fundo Amazônia. Não dá 1/20 do que foi gasto para retirar garimpeiro das terras Yanomami. A gente, evidentemente, que a gente não tem certeza se isso, inclusive esses 50 milhões vão acontecer, porque ele vai ter que ser implementado no próximo governo e com um Congresso também onde tem a sua maioria também de republicano e negacionista com relação às mudanças climáticas. Isso é uma coisa da realidade do governo e do Congresso norte-americano. A outra é aquilo que está acontecendo no mundo com relação à crise climática e o envolvimento do mundo todo, tá? As consequências, as perdas econômicas, as perdas humanas, o impacto ambiental, enfim, o sofrimento, né, no mundo todo, que isso evidentemente vai criar alguma forma de pressão, né? Eu falo do mundo todo e em outros espaços multilaterais também, tanto no âmbito da ONU como também em outros espaços multilaterais, de articulação entre blocos de países, blocos econômicos, né, para poder, evidentemente, ter outras formas de pressão também para os Estados Unidos, se os Estados Unidos adotar uma política de atravancar aquilo que todo mundo precisa fazer, porque todo mundo está assistindo aí e vão ser cada vez mais frequentes e mais intensos esses eventos climáticos extremos. Então, eu estou falando assim, eu tenho a expectativa que, de repente, essas articulações, como isso que, de repente, o Brasil fez aqui com relação ao G20, né, com a pauta que fez trabalhar no G20. O ano que vem, por exemplo, o G20 é a África do Sul, deve ir no mesmo caminho. No mesmo tom, né? Deve ir no mesmo caminho. Então, isso vai criando algum mecanismo, né? Não é só o BRICS, eu estou falando assim, vários outros espaços multilaterais vão assumindo cada vez mais a pauta ambiental, o enfrentamento da crise climática como tema central. Para concluir, liberar o senhor, que eu sei que tem um dia movimentado, mas hoje a gente tem que falar muito de meio ambiente, afinal de contas, com o COP29 e com o debate lá no G20. A pergunta é exatamente essa: como o documento do G20, que deve ser aprovado hoje, né, uma parte já chancelada por todos os participantes no que diz respeito a questões sociais, como ele deve impactar lá no Azerbaijão, lá na reta final da COP29, e o que a gente tem de dever de casa para fazer ainda aqui no Congresso Nacional. Eu sei que a gente aprovou muita coisa boa, muita coisa importante, como, por exemplo, um ambiente regulatório bom para atrair investimentos para a cadeia do hidrogênio verde. Temos feito leis que às vezes não pegam, mas do ponto de vista legislativo o mais importante está sendo feito, que é ao que cabe o legislativo, né? Fiscalizar já é com o executivo.
O que tem de dever de casa para ser feito aqui pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados? Uma coisa já decidida lá na COP foi, por exemplo, uma regulação no âmbito global do mercado de carbono. Sim. Então, o nosso projeto está aqui para ser votado, né? Eu acredito que vai votar essa semana. Além desses que você citou, desses projetos, os dos bioinsumos, tá? Então, como a agricultura tem uma grande parcela de responsabilidade das emissões, não só do desmatamento, mas também do próprio modelo dos insumos que utiliza na agricultura, então aprovar o projeto dos bioinsumos, que é bem provável que a gente consiga aprovar esse ano, é importante. E é importante, evidentemente, o Congresso não aprovar legislação ou projetos de leis que vão no sentido contrário ao enfrentamento da crise climática. Estou falando do marco temporal, a lei de licenciamento que está lá no Senado, que ela não incorpora essa preocupação de enfrentamento da crise climática, flexibilização para a construção de barragens, e aí você matar a biodiversidade do rio, mas você construir um conjunto grande de barragens, quando vem uma tromba d'água, aquilo lá pode arrebentar, como aconteceu, parte daquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá? Então tem um conjunto de leis que não deveriam avançar e tem outros que deviam aprovar dentro dessa agenda de que o enfrentamento da crise climática é uma agenda de oportunidade para o Brasil. Nenhum outro país tem as condições de sol, de solo, né, de ar, eu estou falando assim de biodiversidade, de população, para poder a agenda do enfrentamento da crise climática, pensar uma nova indústria de baixo carbono, agregar valor em tudo aquilo que a gente produz, né, fazer a transição energética. Poucos países têm essa potencialidade que o Brasil tem de ser. Esta agenda é um desafio de enfrentar a crise climática, mas é uma agenda de oportunidade e o Congresso tem muito a fazer para poder trabalhar nessa perspectiva. Estamos em condição de vantagem e não podemos deixar esse cavalo passar selado dessa vez, né, deputado? Obrigado. Muitíssimo obrigado, bom trabalho e nos traga sempre notícia de tudo que o senhor tem lá na Frente Parlamentar Ambientalista que o senhor coordena. Obrigado, um abraço e à disposição sempre. Tá? E vamos agora lá para Fernanda de Bretanha, a gente tem